E aí, pessoal, como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam todos bem, tá? Hoje quero contar algo diferente para vocês. Eu quero contar a história de um amigo chamado Paulinho. E qual é a história do Paulinho? O Paulinho, ele sempre sentiu que a vida estava contra ele. O despertador tocava cedo, ele saía correndo para o trabalho, passava o dia todo resolvendo os problemas dele, os problemas dos outros, e voltava para casa exausto. Quando algo dava errado, dizia que a culpa era do governo, a culpa era do chefe, era da crise, da situação financeira, enfim, culpava tudo e a todos, e tudo parecia estar fora do controle dele. Mas na verdade é que ele estava preso em um nível vibracional muito mais baixo, um nível de consciência mais baixo. E eu entendo, Paulinho, por que que ele passava por essa situação, porque eu também já estive lá, eu já estive nesse local. E já vivi no automático, sentindo que as coisas simplesmente aconteciam comigo, sem que eu pudesse mudar, sabe? Sem nenhum tipo de expectativa. Mas um dia eu percebi que existia sim, existiam níveis de consciência. E quando eu entendi isso, eu comecei a subir esses níveis, eu comecei a subir esses degraus. E aí tudo mudou. E agora eu quero que você se pergunte se você sabia que existia esses níveis de consciência, né, de alguma vez, se alguma vez você já parou para pensar com relação a isso, e se você sabe em qual nível você está ou como você pode mudar essa situação. O Paulinho, ele era movido pela reação. Se alguém o fechava no trânsito, ele gritava, se algo dava errado, ele se irritava. O seu dia era uma sequência de estresse. Ele não pensava, apenas reagia. E esse é o nível mais baixo, é o nível que é chamado de nível animalesco. Ou seja, aqui a pessoa ela não tem autocontrole, ela apenas culpa os outros e se afunda cada vez mais em pensamentos negativos. E o pior, ela nem percebe que está vivendo dessa forma. E aí, com o tempo, o Paulinho, ele começou a perceber que todo esse mundo, assim, tudo ao redor dele vivia, que todo mundo ao redor vivia do mesmo jeito. Pegava o mesmo metrô lotado, trabalhava nas mesmas condições, reclamava das mesmas coisas, mas ninguém fazia nada para mudar. É mais fácil reclamar, né, do que realmente assumir aquela responsabilidade. E esse é o nível de massa, onde todo mundo segue o fluxo sem questionar. Sabe, você olha ali a corrida dos ratos, esse é o nível que a maioria das pessoas estão situadas. E aí eu queria entender se você se encaixa aqui. Você se identifica nesse ponto? Se alguma vez você já esteve nesse lugar e você já saiu? Talvez, se você se encaixar aqui, talvez você sinta que está apenas existindo e não vivendo. O próximo nível é chamado de um nível aspiracional, tá? Então, assim, o Paulinho, para ele chegar nesse nível, algo despertou a sua atenção. Um dia ele olhou no espelho, pensou: "Poxa, mas será que a vida é só isso? Não existe mais nada do que eu estou vivendo hoje? Ou por que que as outras pessoas conquistam, são felizes e ele não estava sendo feliz?" E aí foi aí que ele começou a desejar algo maior, né. E quando você começa a desejar algo maior, começa a vir aquela ânsia de curiosidade, de adquirir conhecimento, então ele se inscreveu em curso, assistiu vídeos de desenvolvimento pessoal, ele tentou mudar, né, porque muitas vezes ele procurava entender o que precisava mudar e naquele círculo social, as pessoas que estavam à volta dele, elas não queriam mudar. Então ele entendeu que ele precisava buscar essa mudança em outros locais. Né, então assim, então ele percebeu que as pessoas ao redor dele, elas não estavam no nível onde ele queria chegar. E quando ele começou a buscar esse novo conhecimento, né, ou seja, esse novo esse aumento do seu nível de consciência, as pessoas à sua volta, elas começaram a zombar dele, desacreditar, dizendo que era besteira, dizendo que aquilo ali era fogo de palha, e aí ele começou a se sentir sozinho, tá. Quando o Paulinho ele entrou nesse nível, esse nível ele é chamado de nível aspiracional, tá, porque ele tá aspirando algo maior. E aí tem algo, uma força do meio onde ele que ele estava, né, que é o que eu chamo de elástico, estava puxando ele, tá. Então enquanto ele queria subir, alcançar um grau maior,
existia um elástico tentando segurar ele. "Ah, Jean, mas como que você sabe sobre isso?" "Eu sei porque eu também já passei por isso." Passado, né, esse nível aspiracional, existe um outro nível, que é o individual, tá. E por eu ter passado por esse processo, foi quando eu entendi que para mudar de verdade, que eu precisava fazer o quê? Precisava parar de buscar uma validação externa, tá. Ou seja, quando eu cheguei no nível individual, eu passei a confiar no meu próprio julgamento. Foi quando eu entendi que, para mudar de verdade, eu precisava parar de buscar validação externa. E aí, quando eu cheguei ao nível individual, eu passei a confiar no meu próprio julgamento. Eu parei de se importar com a opinião dos outros e comecei a focar no que eu realmente queria. Ou seja, eu comecei a focar no local onde eu queria chegar. E aqui a gente aprende o quê? A gente aprende a afirmar as nossas conquistas antes mesmo delas acontecerem. É, existe algo, né, que eu falo muito sobre profetizar, profetiza sobre aquilo que ainda não veio na sua vida, né, então olha para o seu no seu futuro, imagina como se aquilo já tivesse acontecido. Então quando você entra nesse nível individual, você passa a acreditar nisso, né, e aí fica muito mais fácil, as coisas começam a fluir. Quando você entra nessa fase, né, que você aprende a afirmar sobre as suas conquistas antes mesmo delas acontecerem, e aí foi no momento onde veio o maior desafio, que é a disciplina. E para ter essa disciplina, o Paulinho, ele percebeu isso, assim, de que forma? De que nada adiantava querer mudar sem agir, né. E agir dói, exige esforço, sair da zona de conforto dói. Mas no final das contas só existem 2 dores na vida, a dor da disciplina e a dor do arrependimento. Tanto o Paulinho quanto eu escolhemos o quê? Escolhemos a dor da disciplina. Agora sim, eu te pergunto, qual é a dor que você está escolhendo hoje? A passada, né, esse nível, depois de muita prática, de muita disciplina, o Paulinho ele começou a colher os frutos, ou seja, ele já não estava apenas sonhando com uma vida melhor, ele estava vivendo essa vida. Seus objetivos começaram a se tornar reais, né? A tudo aquilo que ele havia imaginado, tudo aquilo que ele havia planejado, começou a sair do papel. E aí, quando você entra nesse nível de experiência, né? É quando você finalmente vê o resultado do seu esforço. Aquilo que ele via outras pessoas, né, colhendo os frutos, ele estava vivendo na vida dele. E quando você passa por essa fase, né, que é a fase da experiência, vem o quê? Vem a maestria. E no caso do Paulinho, ele alcançou esse nível mais alto, a maestria, ou seja, ele não reagia mais impulsivamente às coisas, ele escolhia as suas respostas, os seus pensamentos eram positivos, ele tinha total consciência de que era o único responsável pela própria vida. E ele não apenas desejava, ele sabia que ia conquistar. Tá? Aí você me pergunta, tá, mas não é fácil? Tipo assim, como assim? A todo momento você tem pensamentos positivos, tudo é lindo e maravilhoso? Não, não é fácil. Mas Jesus, em certo momento, Jesus disse para a gente vigiar e olhar e orar. Isso tem uma relação direta sobre o quanto que se vigiam os seus pensamentos, tá? Eu mesmo, você acha que eu tenho pensamentos lindos, maravilhosos a todo momento? Você acha que às vezes não acontece uma situação que às vezes me dá uma vontade de torcer o pescocinho de alguém? Isso sempre acontece, nós somos humanos. Mas a questão é, entre o momento que vem o pensamento, entre o momento que vem aquela vontade de você ter uma reação ou não, quando você sai do automático, você passa o quê? Você passa a olhar para dentro de si. E quando você olha para dentro de si, você começa a analisar o que, poxa, realmente, me senti mal, me senti ofendido, mas, primeiro momento, se algo me ofendeu, eu tenho que me sentir ofendido? Se de repente uma pessoa me xingou, será que realmente eu sou aquilo que aquela pessoa está falando? Se alguém me fechou no trânsito, será que aquela pessoa me fechou no trânsito por uma maldade? Ou de repente ela simplesmente não me viu, ou está com pressa, ou de repente está com o ente doente, ou está atrasada para um compromisso? Às vezes, a gente tem que parar de achar que nós somos o último biscoito do pacote e que ninguém pode nos fazer mal. Isso acontece sempre. Nós mesmos.
Eu acho que a gente não ofende as pessoas, às vezes numa palavra, num agir, ou de repente numa atitude que a gente esqueceu, a gente nem percebeu. A todo momento nós estamos de alguma forma magoando alguém. Só que nós achamos que somos o último biscoito do pacote, né, que somos intocáveis, ninguém pode se fazer nada com a gente. Quando você entra nesse nível de maestria, você começa a ter mais empatia com o outro, tá. Então assim, quando você tem total consciência que você é o único responsável pela vida que você merece, então você passa a entender o quê? Você tem não apenas a vida que você merece, mas também você pode ter a vida que você suporta. Então, só para recapitular, a gente está falando do quê? Primeiro nível de consciência é o animalesco, depois a gente passa pelo nível de consciência de massa, consciência aspiracional, consciência individual, consciência de disciplina, consciência de experiência e consciência de maestria. Se você entendeu tudo isso, agora eu te pergunto, em qual nível de consciência você está? E mais importante, para qual nível você quer ir? Você já tem um planejamento, um plano de ação? Que você imagina para sua vida? E se você quiser subir, a escolha é sua. Mas lembra de uma coisa, tá? Ninguém vai fazer isso por você. E se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, e se você me acompanhou até aqui, eu vou te pedir, inscreve no canal, curte esse vídeo, e comenta aqui, tá? Em qual nível de consciência você acredita estar hoje?